Vamos lá, focar, pessoal. A partir de hoje, a gente mudou o horário da sessão para as 8 horas da manhã, porque facilita a presença, né, de algumas pessoas da equipe multi e também dos alunos que estão rodando aqui no EMOSE, tá? Hoje a gente vai ter a apresentação do protocolo de manejo das gestantes com doença falciforme, do EMOSE, tá? Quem vai apresentar é a doutora Fernanda Benevides, ela é hematologista e hemoterapeuta e é a nossa coordenadora dos ambulatórios da Hemorrede. Obrigada, Fernandinha. Bom dia. Alô, alô, alô. Pois não é, né? Tô podendo. Bom dia, gente. Então, como a Loni falou, hoje a gente vai conversar, né, sobre nosso protocolo, né, que a gente está validando, né, para implementar ele, do manejo de gestantes com doença falciforme, certo? Como tem os meninos da UES, né, os estudantes, tem interno, eu fiz no comecinho só uma introdução que vai ser rápida, né, com o objetivo só de situar vocês, tá? Se tiver baixo, alto, aqui o microfone avisa. Então, a gente vai começar falando um pouquinho da doença falciforme, certo? A doença falciforme, para poder a gente entender, a gente tem que pensar em como a hemoglobina da gente é formada. Então, a hemoglobina, né, ela é um composto tetrâmero de proteínas, então ela é formada por 4 proteínas, 2 pares, certo, de globinas, ligadas ao grupo M, certo? Nesse grupo M é onde se liga o ferro e onde se liga o oxigênio, tá? A nossa principal hemoglobina, certo? Na infância e na vida adulta, é a hemoglobina A. A hemoglobina A é formada por 2 cadeias de alfa-globina, representadas aqui na figura por essa cor verde, e 2 cadeias de beta-globina, certo? Isso é uma informação importante, certo? Que a nossa hemoglobina A precisa da cadeia de beta-globina para se formar, para a gente poder entender a doença falciforme, tá? Quais são os tipos de hemoglobina saudáveis que a gente tem, né? A hemoglobina A, na infância e na vida adulta, ela corresponde a 95 a 98% da nossa hemoglobina, tá? O total da nossa hemoglobina. A hemoglobina A2, ela representa 2 a 3%, ela é formada por 2 cadeias de alfa-globina e 2 cadeias de delta-globina, certo? E a hemoglobina fetal, que é a principal hemoglobina no feto e no recém-nascido, e após o nascimento ela vai caindo a sua concentração e a hemoglobina A vai subindo, tá? E ela é formada por 2 cadeias de alfa-globina e 2 de gama-globina, tá? Então, das 3 hemoglobinas, quem precisa de beta-globina para se formar é a hemoglobina A, tá? E o que é a doença falciforme? É um grupo de alterações genéticas caracterizado pela presença de hemoglobina S. E o que é essa hemoglobina S? Eu tenho uma mutação, certo? No gene da hemoglobina S, o gene responsável pela formação da hemoglobina S, né? Essa mutação provoca a substituição do aminoácido ácido glutâmico por valina, tá? E isso faz com que o paciente produza uma beta-globina doente, uma beta-globina alterada. Na hora que essa beta-globina, né, 2 cadeias da beta-globina alteradas se ligam 2 cadeias de alfa-globina, em vez de formar a nossa hemoglobina A saudável, se forma a hemoglobina S doente, tá? A doença falciforme, certo? Essa mutação, ela é autossômica recessiva. Então, se eu tenho só hemoglobina, eu herdo um gene da hemoglobina S e outro gene da beta-globina normal, eu tenho um traço falciforme, eu não tenho doença, tá? Se eu tenho a mutação em homozigose, eu herdo do meu pai um gene da cadeia beta-globina doente e da minha mãe também, eu sou chamada hemoglobina SS, então eu tenho anemia falciforme, a doença em homozigose, tá? Além disso, eu posso ter outras variantes da doença falciforme, além da anemia falciforme clássica, que é a SS, tá? Eu posso ter, por exemplo, herdado do meu pai um gene alterado da beta-globina, formador da hemoglobina S, certo? E eu posso ter outra mutação heterozigose de outra variante da beta-globina. Por exemplo, formar a hemoglobina C, certo? Que aí é a hemoglobina SC, tá? Aqui era para ser SC. Eu posso ter uma alteração quantitativa do gene da beta-globina, chamada de beta-talassemia, e aí se eu tenho um gene S e um gene de beta-talassemia, a S-beta-talassemia também é uma doença falciforme,
certo? Então, sempre que eu tenho SS ou S e alguma outra mutação do gene da beta-globina, eu tenho doença falciforme, certo? Então, aqui é aquele gráfico clássico, né? Então, do pai e a mãe, que tem hemoglobina A e S, certo? Então, essa pessoa aqui tem um traço falciforme, tá? E essa pessoa também. E aí vão poder ter o filho normal, sem doença, né? Com 2 genes normais, com traço também, ou com a doença falciforme clássica SS, tá? E com a fisiopatologia, tá? A hemoglobina S, qual é o grande problema dela, tá? Dentro da hemácia, em algumas situações de desoxigenação, de estresse, o que acontece? Ela vai polimerizar, certo? Então, vocês estão vendo aqui a figurinha representando a polimerização da hemoglobina S. Isso faz com que a nossa hemácia, que normalmente é assim, redondinha, né, adquira esse formato de foice, tá certo? Isso aqui é um grande problema, como a gente vai ver agora, certo? Essa polimerização da hemoglobina S, assim, a fisiopatologia da doença falciforme é bem complexa, certo? Alguns mecanismos bem estabelecidos, outros não, vou ser um pouco mais sucinta aqui, tá? Mas, basicamente, para vocês entenderem, né, eu tenho a polimerização da hemoglobina S, certo? Isso faz com que a hemácia assuma esse formato de foice, certo? E essa hemácia em formato de foice, certo? Ela é diferente da nossa hemácia redondinha, porque ela perde a capacidade de se deformar pelos pequenos vasos. Isso é um fator importante. Além disso, essa polimerização da hemoglobina S causa dano à membrana do eritrócito, né? Isso vai expor vários antígenos, certo? Que se ligam a macrófagos, né? E faz as hemácias serem fagocitadas, explicando o mecanismo de hemólise extravascular, certo? Além disso, certo? Eu vou ter, né, anemia hemolítica, né? E por conta da anemia hemolítica, eu vou ter também algumas outras alterações inflamatórias, disfunção endotelial, causada por deficiência funcional de óxido nítrico. Essa deficiência funcional de óxido nítrico causa vasoconstricção e causa a disfunção endotelial com vasculopatia, tá? E hipercoagulabilidade e ativação plaquetária, como mostrado aqui, né? Então, tudo isso vai levar à obstrução de pequenos vasos, levando às famosas crises vasoclusivas, que são que é a principal manifestação da doença falciforme. Então, isso aqui é uma figura, né, representando de forma sucinta as principais manifestações. O que está de amarelinho são as complicações agudas e o que está de verde é a complicação crônica, né? Então, por exemplo, AVC, que pode ser isquêmico, hemorrágico, infarto de retina, síndrome torácica aguda, crise álgica, né, crise de dor óssea, hepatopatia falciforme, crise hepática falcêmica, necrose de papila renal, priapismo, e outras doenças e outras alterações crônicas, anemia hemolítica, leucocitose, é um paciente inflamado, então normalmente vai ter leucocitose, neutrofilia, plaquetose, certo? Úlceras venosas, dor crônica, lesão renal, albuminúria e complicações na gestação, que é o que a gente vai ver agora, né, o foco da nossa aula, né, e que, então, vocês estão vendo, é uma doença sistêmica, né, que mexe com basicamente qualquer sistema do nosso corpo, tá? Então, o objetivo dessa aula é discutir o protocolo do manejo de gestante com falciforme no nosso ambulatório, tá? No ambulatório de hemoglobinopatias do hemócio, tá? Atualmente, né, a gente atende doença falciforme, tanto no nosso ambulatório de Fortaleza, como nos regionais Sobral, Crato, Quixadá e Iguatu. A gente tem ao todo cerca de 500 pacientes com doença falciforme, desses mais ou menos 300 são acompanhados aqui em Fortaleza, o restante nos regionais, certo? Só para vocês entenderem, a gente atende pacientes com mais de 18 anos, com exceção de alguns regionais como o Crato, que atendem crianças, tá? Mas a maioria das crianças com doença falciforme do estado do Ceará são acompanhadas no Albert Sabin e depois migram para o nosso serviço. Bom, no começo do protocolo, certo? A primeira parte foi a introdução para a gente justificar a importância do nosso protocolo. Então, por que é tão importante falar sobre o manejo de gestação na doença falciforme? A gestação na doença falciforme é uma gestação de risco, certo? Com várias complicações, tanto maternas como fetais e neonatais, tá? Eu tenho maior mortalidade materna, maior morbidade, inclusive com maior frequência de doença hipertensiva gestacional, tá?
Aumento do número de admissões em unidade de terapia intensiva da gestante, né, e puérpera, né? E, por várias complicações, inclusive crise álgica, síndrome torácica aguda, as complicações agudas da doença falciforme são mais frequentes na gestante, principalmente no terceiro trimestre, na primeira semana após parto, né, que é um período da gestação que merece atenção redobrada, tá? Além disso, existem complicações fetais e neonatais que também são mais frequentes, tá? Então, o feto, né, de uma mãe com doença falciforme tem o maior risco de restrição do crescimento intrauterino, tá? Há também um aumento da mortalidade perinatal, maior risco de prematuridade, baixo peso e internação em UTI neonatal pós-nascimento, né? Então, por isso, a gente considera a gestação na doença falciforme com gestação de alto risco, que necessita de um acompanhamento regular, com boa comunicação entre o hematologista e o obstetra, tá? Então, o objetivo do nosso protocolo é orientar, né, os nossos médicos e aperfeiçoar a assistência a gestantes com doença falciforme, tá? Pronto. E aí, além da introdução, eu vou dividi-lo em algumas partes para ficar um pouco mais fácil, né? Assim, mais didático. São as orientações que a gente vai fazer para as pacientes pré-concepção, tá? No pré-natal e os cuidados pós-parto, tá bom? Então, são essas 3 partes que a gente vai ver na aula, tá? Vamos começar com as orientações pré-concepção. Nas consultas de rotina dos nossos pacientes, que acontecem normalmente a cada 3 meses, a gente deve sempre conversar com os pacientes sobre planejamento familiar, tá? Então, definir, né, se é uma pessoa que planeja engravidar, planeja ter filhos, se é uma coisa para agora ou não, tá? E definir, né, se ela não estiver querendo engravidar no momento, se vai usar algum método contraceptivo, tá? Principalmente para os pacientes que usam hidroxiureia, que é uma medicação que a gente vai ver aqui que tem que ser suspensa na gravidez, inclusive no período em que a paciente está tentando engravidar. A gente deve dar preferência, né, para o uso de progestágeno isolado, por exemplo, medroxiprogesterona intramuscular ou progesterona oral, certo? Ou DIU, de cobre ou de mirena. Por quê? Por causa do aumento do risco trombótico nesses pacientes, né? Então, alguns guidelines, não são todos, mas alguns guidelines recomendam a gente dar preferência para o método contraceptivo isolado de progesterona, tá? Se a paciente deseja engravidar, certo? A gente vai orientar quanto aos riscos obstétricos e fetais, ela tem que saber, né, que a gestação da doença falciforme é uma gestação de risco, até para poder ela ter consciência de que vai ter que fazer o acompanhamento direitinho, comparecer ao serviço e melhorar a adesão, certo? E, a partir daí, se desejo de concepção, a gente vai seguir alguns passos durante esse período pré-concepção, tá? Primeiro passo é o screening do parceiro com eletroforese de hemoglobina, tá? Então, como a paciente tem doença falciforme, o filho dela vai ter pelo menos um traço ou outra alteração da beta-globina em heterozigose, hemoglobina C, o que ela tiver. Se ela for SC, o filho pode ter um traço S ou um traço C, né? E por que é importante eu fazer a eletroforese de hemoglobina do parceiro? Porque se o parceiro tiver uma eletroforese de hemoglobina normal, o filho, né, o futuro bebê, vai ter somente o traço. Se ele tiver um traço, às vezes a pessoa não sabe, corre risco do bebê ter uma doença, e aí esse bebê vai ser observado, né, a neonatologia já vai saber, né, quando o bebê nascer, que existe risco de doença falciforme e tudo. Então, o screen do parceiro com eletroforese de hemoglobina é importante, certo? A avaliação de complicações da doença falciforme, complicações crônicas, certo? Então, pressão arterial, sendo o alvo de pressão arterial sistólica menor ou igual a 130 e diastólica menor ou igual a 80, então a gente é mais rigoroso nessas pacientes. Acompanhamento de função renal, incluindo microalbuminúria para detecção de lesão renal mais precoce, né? A gente não espera a creatinina alterar, a gente tem que observar a proteinúria. Avaliação da função cardíaca e rastreio de hipertensão pulmonar, que é uma complicação crônica da doença falciforme. Então, eu vejo se essa paciente tem ecocardiograma do último ano. Se não, a gente solicita um novo ecocardiograma já nessa fase de tentar engravidar, tá? E avaliação de função hepática. Lembrando que essas pacientes, muitas vezes, podem ter sobrecarga de ferro por transfusões múltiplas, e é importante eu saber a função hepática da minha paciente.
O que mais? Outros passos ainda nessa fase pré-concepção. Atualização do cartão de vacinal, tá? Então, o paciente com doença falciforme, ele é aquele paciente que pode ter feito esplenectomia na infância ou pode passar por um processo de autoesplenectomia, né? Ao longo da vida, principalmente paciente com doença SS, S-beta 0, talassemia, por múltiplos infartos esplênicos, ele vai fazendo autoesplenectomia, atrofia de baço, e esse paciente, ele tem alto risco de infecção por germes encapsulados. Então, a vacinação antipneumocócica, antimeningocócica e anti-hemófilos B, né, checar se está em dia ainda na fase pré-concepção, e outras vacinações, como, por exemplo, contra a influenza e contra a Covid-19. Tá? De suplementação, a gente vai manter, ou se o paciente não estiver tomando, iniciar o ácido fólico. Normalmente, todos os pacientes com doença falciforme já tomam ácido fólico pela hemólise crônica, então, para os meninos saberem, a gente precisa dar ácido fólico, porque é um substrato para a medula óssea, já que pela hemólise eu tenho uma medula hiperproliferativa, certo? Então, para manter o estoque de ácido fólico, a gente faz esse suporte, a gente vai manter, inclusive, nessa dose de 5 miligramas por dia, como se recomenda a maioria dos guidelines, e avaliar a deficiência de vitamina D, usando aquele alvo de 30, que é usado para gestante, né, e pacientes de risco. E aí, outra parte que a gente vai fazer, que é uma parte complexa, é avaliar a segurança das medicações em uso. Né? Começando pela hidroxureia, que é a droga mais importante para o paciente com doença falciforme, que muda a mortalidade nos pacientes SS e S-beta 0, tá? Na fase pré-concepção, a gente deve interromper o uso de hidroxureia, tá? Existem alguns estudos, né, avaliando o real malefício da hidroxureia durante a gestação, tá? Parece que, principalmente no segundo, terceiro trimestre, é seguro usar, mas na prática os guidelines não recomendam a gente utilizar. Inclusive, orientando a gente suspender ainda na fase pré-concepção, ali na medida que a gente tira o anticoncepcional e interrompe a hidroxureia, tá? Em alguns casos, pacientes com doença muito grave, intercorrências recorrentes, vários internamentos, a gente pode discutir a possibilidade de interromper a hidroxureia só no momento que confirma a gestação, né? Não nessa fase pré-concepção, tá? Mas isso deve ser avaliado caso a caso e discutido com a equipe. Em relação à analgesia, são pacientes que têm crises álgicas e muitas vezes têm dor crônica, né? A gente deve dar preferência para analgesia com paracetamol e codeína. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais também podem ser usados com cautela, certo? Em caso de não respostas a paracetamol e codeína, principalmente antes das 12, devendo se evitar antes das 12 semanas e após as 31 semanas, tá? O uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina e ECA também deve ser interrompido. Alguns pacientes fazem ECA por proteinúria, então a gente faz ECA em pacientes com falciforme que tem microalbuminúria ou proteinúria, certo? Esse uso deve ser interrompido ainda na fase pré-concepção. E os quelantes de ferro. Então, muitos pacientes já fizeram transfusões múltiplas, usam quelante de ferro. Atualmente, o que a gente tem disponível no nosso serviço é o Deferazirox, e esse uso deve ser interrompido ainda na fase pré-concepção, porque a gente não tem nenhum dado mostrando segurança dessas medicações nesse grupo de doentes, tá? Agora a gente vai passar para outra parte, que são os cuidados pré-natais, tá? Vamos lá. Então, eu confirmei a gestação com beta-HCG sérico quantitativo. Na hora que eu confirmei, certo? Essa paciente, né, ela é atendida por nós, né, é encaminhada para um ambulatório obstétrico de pré-natal de alto risco, né. Normalmente as pacientes da gente são encaminhadas para MEAC, né, mas pode ser HGF, Cesa-Caus, mas isso aqui é fundamental, elas não vão ser acompanhadas no posto de saúde, certo? Ficam sendo acompanhadas só até chegar ao serviço de alto risco, né. As consultas de rotina no ambulatório de hemoglobinopatia devem ser realizadas pelo menos uma vez ao mês, podendo ser mais frequentes se necessário, né? Aí fica a critério do médico. Né? O terceiro passo é a gente reavaliar os principais pontos discutidos anteriormente no item 2. Então, medicações, rever doenças, né? Doenças, porque muitas vezes
a gente não vai ter aquela fase pré-concepção. Às vezes tem paciente que nunca aparece aqui e de repente aparece grávida, né? Então isso acontece. E aí a gente, nesse momento aqui, já no pré-natal, é que a gente vai usar aquilo, vai seguir aquele espaço de triagem do genitor, do parceiro, né? Revisão de medicações, de complicações da doença e tudo. Isso é bem frequente. E aí, nesses cuidados pré-natais, o que mais que a gente vai fazer? Realizar exames pré-natais comuns a outras gestantes, então, sumário de urina, cultura de urina, sorologias, função tiroidiana. Então, normalmente, a obstetrícia já pede isso, né? E a gente acompanha em conjunto, né? A suplementação de ferro, a gente vai fazer, né? Somente em quem tem ferritina abaixo de 50, que é a minoria desses pacientes, né? E a gente vai orientar a paciente quanto a fatores precipitantes de crise álgica, por exemplo, desidratação, principalmente no primeiro trimestre, né, alertar para a hiperemese gravídica, para os vômitos no primeiro trimestre, e para evitar complicações. Aqui, de novo, o rastreio de doença hipertensiva relacionada à gestação, então, com alvo de PA sistólica menor ou igual a 130 e diastólica menor ou igual a 80, tá? É bem estabelecido também o uso de AS para prevenção de pré-eclâmpsia nessas pacientes. O que não é bem estabelecido é a dose, tá? Então, tem protocolos que fazem dose menor, outros doses maiores. Aqui a gente estabeleceu 100 miligramas por dia e deve ser utilizado a partir de 12 semanas até 36 semanas. É bom, a gente até tem que conversar com o pessoal da MEAC, da obstetrícia, porque que eu lembro, teve uma das gestantes que eu acompanho, que eles não sei se tu sabe, a Luane lá da MEAC, que eles suspendem um pouco antes, o AS. Aí é uma coisa para a gente discutir quando for discutir com eles, por conta do risco de parto prematuro e tudo. A rotina da MEAC é fazer 150 miligramas do AS, né? Eles dividem o comprimido e a outra bandinha joga fora mesmo, não dá para aproveitar para o dia seguinte. E a rotina deles é 36 semanas. De suspender com Talvez 36. O paciente tenha entendido errado, tenha medido errado também, né? A gente pode fazer 150 também. Como eu disse, essa dose não é bem estabelecida. Tem protocolo que bota 200 miligramas de AS por dia. Então, isso aqui é uma coisa totalmente discutível, né? A gente botou 100 mais pela facilidade do comprimido, porque nosso paciente, para partir e tomar 2 vezes, eu acho que a adesão vai diminuir, né? Monitorização de proteinúria, então coletar microalbuminúria, né, o exame da relação albumina-creatina na urina a cada 30 a 60 dias, tá? Avaliar risco infeccioso. Isso aqui também não é uma coisa muito bem estabelecida. Inclusive, tem o protocolo britânico, ele diz para fazer penicilina profilática em todas as gestantes, certo? Mas, revendo, fazendo um apanhado de todos os protocolos, a gente, né, eu coloquei isso aqui mais moderado, para considerar a profilaxia antibiótica com penicilina, né, se o paciente não tiver história de reação, e se tiver história prévia de infecção recorrente em gestação prévia, principalmente infecção grave, com síndrome torácica aguda, tá? Acho que é mais ok. Pronto. Outra coisa bem discutida nos protocolos é a necessidade de tromboprofilaxia. Então, o paciente com doença falciforme, ele tem aumento do risco trombótico e gestantes também têm aumento do risco trombótico. Então, aí eu tenho 2 fatores de hipercoagulabilidade, a doença falciforme e a gestação. Então, quando é que eu devo usar a tromboprofilaxia, né? Devo estimular o uso de meias de compressão e controle de outros fatores de risco para a trombose, obesidade, dislipidemia, hipertensão também tem que ser controlados, né? Na ausência de contraindicações, eu devo fazer profilaxia com heparina profilática durante as internações, então, quando esse paciente se internar por alguma intercorrência ou para ter o bebê, né? Se a paciente tiver história prévia de trombose venosa ou um risco trombótico adicional, como alguma outra trombofilia sabida, certo? Eu devo iniciar precocemente a enoxaparina profilática, assim que descobrir a gestação, e manter por toda a gestação até 6 semanas pós-parto. E nas outras pacientes, isso aqui também é controverso, certo? O guideline americano, ele é mais assim, ele não usa para todo mundo. Normalmente, ele recomenda
só no pós-parto, até 6 semanas pós-parto, tá? A maioria recomenda pós-parto até 6 semanas pós, mas o guideline britânico, ele recomenda iniciar para todas as outras gestantes a partir de 28 semanas da gestação até 6 semanas pós-parto, né? Eu achei razoável a gente seguir essa recomendação. A gente está conseguindo a enoxaparina, nossos pacientes estão conseguindo. Então, se não tiver nenhuma contraindicação, acho prudente a gente começar a partir das 28 semanas, tá? Mas também é uma coisa discutível. O suporte transfusional. Aí vai ser a maior polêmica de todas, tá? Até andei conversando com a Claudinha ontem. Claudinha, se tu quiser adicionar alguma coisa, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a grande pergunta, a grande interrogação, certo? A gente faz transfusão profilática para toda gestante? Tá? A gente sabe do benefício da transfusão. Então, a transfusão parece, sim, reduzir crises vasoclusivas, reduzir mortalidade, reduzir morbidade materna e fetal, reduzir internações, certo? Mas a gente ainda não sabe se esse benefício supera o risco, tá? Então, existem revisões sistemáticas e meta-análises que levam a crer que a transfusão profilática durante a gestação reduz mortalidade materna e fetal, incluindo redução de crises vasoclusivas e síndrome torácica aguda, certo? Mas, como eu disse, a gente ainda não sabe o tamanho desse risco, né? E qual é o grande risco? É a aluminização, com reação hemolítica tardia, incluindo hiperemólise, que é uma reação hemolítica tardia gravíssima, certo? E aí, o que a gente chega à conclusão? Que a gente, para essa resposta, a gente ainda necessita de trials randomizados para definir melhor essa relação risco-benefício. Então, no momento, a gente não tem evidência para realizar a transfusão profilática em todas as gestantes com doença falciforme, tá? Isso é algo bem estabelecido, que a gente não tem essa evidência. Mas quando a gente vai utilizar? Então, a gente tem que analisar as seguintes variáveis: números de transfusões prévias da gestante, se essa gestante é imunizada e o significado clínico de cada anticorpo, e se ela tem história prévia de reação hemolítica tardia, tá? Eu trouxe para vocês essa tabela aqui, que é de um grupo francês, até quem mandou esse artigo foi a doutora Denise, que fala que foi daqui que eu tirei alguns critérios que a gente, para colocar no nosso protocolo, tá? Então, ele usa aqui, certo, um score de risco de reação hemolítica tardia nesse perfil de pacientes. Então, ele leva em consideração o quê? O número de concentrados de hemácia. Então, quando o paciente tem menos de 20 concentrados de hemácia transfundido previamente, ele já tem, em teoria, alto risco de reação hemolítica tardia. Por quê? Porque a gente não conhece esse paciente, a gente não sabe se ele é um alto respondedor ou baixo respondedor, se ele cria muito anticorpo ou não, certo? A gente leva em consideração a história da imunização, que eu falei, né? E a história de reação. Então, foi daqui que eu tirei o que eu vou dizer agora, tá? Então, depois de ler muito, de revisar, e voltava e tudo, o que é que eu pensei na gente fazer, certo? Em pacientes que receberam 20 ou mais concentrados de hemácia, que sejam imunizados ou não, mas que não tenham evidência nem história de reação hemolítica tardia, a gente vai iniciar a transfusão profilática sempre que a paciente usar hidroxureia antes da gestação, ou pacientes que não usam hidroxureia previamente, mas que apresentam ou necessidade de hospitalização por crise álgica recorrente na gestação atual, história de complicação materna em gestação anterior, história de complicação fetal em gestação anterior, e detecção de lesão orgânica durante a gestação atual. Essa história aqui de complicação fetal também não é algo bem estabelecido, tá? Tem lugares que não recomendam a gente fazer por esse critério, mas o guideline britânico ele recomenda. Então, eu acabei colocando, já que aqui já são pacientes que a gente tem uma segurança maior, né? E os outros pacientes que vão ser a maioria, tá? Pacientes que receberam menos de 20 concentrados de hemácia sem história de reação hemolítica. A gente vai discutir caso a caso, tá? Então, a gente vai sempre avaliar a história obstétrica prévia, intercorrências durante a gestação atual, tá? Avaliar a presença ou ausência de imunização e avaliar também a quantidade de CH transfundidos. A gente fica mais tranquilo em fazer transfusão profilática nesse perfil de pacientes quando eles já transfundiram mais que 12 concentrados de hemácia, entre 12 a 20.
Se menos que 12, é um pouquinho mais difícil a gente avaliar ainda a resposta desse paciente à exposição de alguns antígenos. Então, todo mundo que fez menos de 20 concentrados de hemácia, a gente não vai fazer transfusão profilática de rotina, mas vamos discutir casos a caso, porque a gente sabe que tem pacientes bem complexos, com muitas intercorrências, muitas idas à emergência, uso de opioide, né? Dos critérios que eles mais veem benefício, né, na transfusão profilática, mas que ainda não se sabe do risco, são aqueles pacientes que usam opioide crônico. Então, a transfusão melhora muito do ponto de vista desses pacientes. Então, aí a gente vai ter que discutir. Então, aquela paciente que está indo o tempo todo para a emergência tomar opioide, gestante. Vamos lá, o que, que a gente vai fazer se ela não tem esse tanto de concentrado de hemácia? Então, a gente vai ter que ir discutindo, certo? Eu não quis deixar uma coisa fechada, porque eu acho que não tem como, tá? Pacientes que já fazem transfusão profilática antes da gestação, por história de AVC, a gente vai manter o protocolo durante a gestação. A mesma modalidade, se faz transfusão de troca, vai manter transfusão de troca, se faz transfusão simples, vai manter transfusão simples, com o mesmo alvo de hemoglobina S abaixo de 30%, do mesmo jeitinho, tá? Que mais? Pronto. E nos outros pacientes, nessas que a gente conversou, com mais de 20 concentrados de hemácia, ou que a gente decidiu fazer transfusão profilática e não é por AVC. Ainda tem outro questionamento. Que modalidade de transfusão a gente vai fazer e qual alvo, certo? O que é bem estabelecido é que se for hemoglobina menor que 7, fazer transfusão simples, certo? O que a gente sabe é que a transfusão de troca automatizada deve ser priorizada em casos do uso crônico de opioide, que foi o que eu falei, porque realmente melhora mais com a transfusão automatizada. E pacientes com sobrecarga de ferro, a gente vai preferir do que transfusão simples, certo? O que é que eu achei viável, certo? Então, a gente não tem resposta para isso, tá? O que é que eu achei viável? A gente fazer transfusão simples, se hemoglobina menor que 7, para as outras pacientes, isso aqui depois de estabelecido, tá? Tem indicação de transfusão profilática, e não é por AVC, porque AVC vai ser daquele jeito. A gente vai fazer transfusão simples, hemoglobina menor que 7, se maior que 7. Paciente tem acesso periférico viável, tem disponibilidade de concentrado de massa, respeitando o fenótipo e a anticorpo do paciente, caso tenha, a gente optar por transfusão de troca automatizada, tá? Esse foi o meu pensamento. Aqui eu não botei o alvo, né? Nesses pacientes, eu esqueci de botar só o alvo de hemoglobina desses pacientes. Também não é bem estabelecido, tá? É prudente nos pacientes, nas gestantes, a gente deixar a hemoglobina em torno dessas que precisam de transfusão profilática. Pronto, indiquei transfusão profilática. Deixar a hemoglobina alvo ali de cerca de 9 a 10, tá? Nível de hemoglobina é bem variável, tá? O ESH, ele recomenda, né, tem um protocolo de transfusão falciforme do Oeste, que ele recomenda hemoglobina S abaixo de 50%, mas já tem protocolo que mostra abaixo de 30%. Então, eu acabei colocando 30%, mas também é uma coisa discutível no protocolo, eu esqueci só de botar aí, tá? E aí, pronto, então a transfusão profilática, ok, entendido, né? E para o parto, a gente vai fazer a transfusão profilática para o parto. O ideal, certo, é que o paciente tenha 9 a 10 gramas por decilitro de hemoglobina para o parto, tá? Então, se o paciente tiver hemoglobina menor que isso, o ideal é transfundir. Se for um paciente que não faz transfusão profilática, a gente vai preferir transfusão simples, né? Não tem benefício em fazer transfusão de troca, somente para o parto, em paciente que não faz transfusão profilática. Então, eu estou com minha paciente, está ali com 8 de hemoglobina, internou para o parto, eu posso fazer um concentrado de hemácia, transfusão simples, se ela não fazia transfusão profilática. Se ela fazia transfusão profilática, eu posso fazer a modalidade que ela já vem fazendo, tá? E a transfusão sob demanda. Então, durante as complicações agudas, a gente vai ter as mesmas indicações de transfusão dos demais pacientes, tá? Então, síndrome torácica aguda, mesmo contexto, se paciente com síndrome torácica aguda, com hipoxemia grave, a gente vai fazer transfusão de troca, isso aí não vai mudar. E, por fim, não sei nem que horas são, como é que estão os cuidados pós-parto, tá?
O paciente sempre tem, como ele já vai estar acompanhado por alto risco, né, num ambulatório de alto risco. Então, o parto dele, idealmente, é que seja em hospital com condições de assistir possíveis complicações obstétricas e neonatais, né? Então, normalmente, nossos pacientes vão para a MEAC mesmo, ou então HGF, César Caos. É importante a gente manter o pessoal do hospital, manter contato com a equipe assistente do ambulatório. Na MEAC a gente tem a facilidade de ter a Luani, a Suzana, né? Mas em outros hospitais, no César Caso, no HGF, essa conversa com a gente é muito importante. O tempo de parto não tem nada objetivo, assim, vai depender mesmo das complicações, tá? A gente não deve deixar passar de 38 a 40 semanas pelo risco aumentado de insuficiência placentária e pré-eclâmpsia, que são complicações tardias. A via de parto é uma indicação obstétrica, tá? O que deve se fazer é evitar um trabalho de parto muito prolongado, monitorar para evitar hipoxemia, hipotermia, desidratação, que são fatores precipitantes de crises vasoclusivas. De analgesia, é permitido o uso de anti-inflamatórios e deve-se evitar opioides se amamentação, principalmente em dose muito alta, né? Se usar uma dose menor. Deve estimular a deambulação precoce, fazer heparina profilática até 6 semanas pós-parto, se não tiver nenhuma contraindicação. A detecção precoce da hemoglobinopatia no recém-nascido é feita pelo teste do pezinho, né? Se a gente tiver feito a eletroforese de hemoglobina do parceiro da gestante, a gente já vai ter noção do risco desse bebê ter hemoglobinopatia, né? Mas se não, a gente vai fazer, né? A gente vai ver o teste do pezinho. Pós-parto também avaliar a contracepção, tá? Que é aquilo que eu já falei da progesterona. E manter sem hidroxureia enquanto estiver amamentando, tá? Inclusive, os pacientes que fizeram transfusão profilática durante a gestação podem ainda fazer transfusão profilática na amamentação, ali no puerpério principalmente, enquanto estiver sem hidroxureia, tá? A única coisa que eu não achei nessa questão pós-natal foi o uso do defrazirox, de quelante de ferro, na amamentação. Eu procurei, mas não tem nada específico, então isso aí eu ainda não fechei, tá? Acho que é isso. Queria inicialmente agradecer e parabenizar a Fernanda. Eu sei que não foi fácil escrever esse protocolo, porque realmente a literatura ela não é fechada, né? Tem estudos acontecendo para responder algumas perguntas, né? Alguns questionamentos que a gente tem. A nossa visão é muito parecida e a gente já vinha discutindo algumas coisas, né? A parte pré-concepção, acaba que é uma dificuldade que a gente tem, porque na grande maioria das vezes as pacientes não têm esse planejamento, então a gente acaba descobrindo que a paciente está grávida, porque ela de repente chega e diz, estou grávida, suspende a hidroxureia quando fiz o beta positivo, ou então às vezes nem suspende, né, chega grávida, o beta positivo é que a gente vai suspender. Então acaba que essas orientações a gente tem que fazer mesmo de rotina sempre. Mulher, idade fértil, orientar em toda consulta, né, praticamente. Os cuidados do pré-natal, elas precisam fazer esse pré-natal de alto risco, a gente tem uma dificuldade, né, aqui um pouco, não é nem delas conseguirem vaga no pré-natal de alto risco, mas de elas estarem num serviço que tenha uma facilidade de comunicação com a gente. O ideal seria esses pacientes ficarem na maternidade escola, mas por conta do contrato da maternidade escola ser com a Prefeitura de Fortaleza e a regulação de Fortaleza ser completamente separada da regulação do Estado, a gente tem essa dificuldade de encaminhar as pacientes para lá. Falando isso com algumas pessoas da MEAC, o que me disseram é que a gente, se a paciente tiver um prontuário no HU, a gente pode mandar como interconsulta e não mandar via regulação, né? Pois é. Então, seria um caminho, né, que a gente pode começar a utilizar e ver se vai funcionar. Na MEAC, como interconsulta, não é só encaminhamento para pré-natal de alto risco, é aquele papelzinho do HU da interconsulta mesmo, entendeu? Pois é. Então, eu acho que a gente tem que começar a tentar aí esse caminho, porque, inclusive, a maternidade escola fez, no final do ano, um protocolo, foi o TCC de uma residente, das orientações para o obstetra do pré-natal na mulher com doença falciforme. Né? Então, é um serviço que já tem uma sensibilidade, tem uma facilidade pela localização, pela equipe que está lá, a equipe do EMOS também, na agência transfusional.
Com relação à parte do manejo no pré-natal, eu concordo plenamente em fazer enoxaparina com 28 semanas. Qual é o risco de você fazer enoxaparina? Sangramento. O risco de sangramento, ele gira em torno de 2%. Né, com mulheres quem não teve nenhuma história de sangramento antes, o risco de população geral do uso é enoxaparina. E falciforme trombosa demais, né? Então, assim, o risco trombótico delas é muito maior do que esse risco de sangramento. E não é uma paciente que você vai fazer enoxaparina e soltar. É uma paciente que está acompanhando com o obstetra, está acompanhando com o hematologista, que tem uma emergência da maternidade escola se precisar. Então, eu fico muito mais tranquila e uma das coisas que a gente tem que tentar é passar até a disponibilidade da enoxaparina no EMOSS, né, para poder facilitar a adesão, porque a gente sabe que depois que elas conseguem, elas até conseguem receber tranquilamente. Porque uma das coisas que alguns pacientes têm me relatado é que às vezes tem dificuldade da de 40 nas policlínicas. Né, às vezes fica disponível de 60, mas de 40 às vezes falta. No nosso ambulatório não, mas tem paciente atendido, sei lá, no consultório que não tem convênio, né, ou que tem convênio que tem esse problema. É engraçado, na MEAC, porque eu faço esse ambulatório na terça-feira de manhã delas, elas têm mais dificuldade de conseguir quando não é 40. Mas as da MEAC todas são de Fortaleza, né? Então, as da Policlínica são do interior, talvez tenha alguma coisa disso. Existe o protocolo do Ministério, por isso que é para os municípios, a responsabilidade da disponibilização do enoxaparina dos municípios, porque é comprado com recurso federal no programa mesmo de pré-natal, do Ministério da Saúde. Então, o que você precisa fazer é a receita, LME e um relatório com o CID, e o CID tem que ser um dos CIDs que está previsto no programa. Aí tem uns CIDzinhos específicos. Tem informativos, que eu te mando. Tem um informativo bem bonitinho. Então, assim, geralmente não tem dificuldade quando está tudo ok. Pegam lá nas policlínicas? Porque eu já ouvi falar que os pacientes da MEAC pegam na própria MEAC, ou não? Não. O HU tem algum... Eu não consegui entender ainda quem é que tem direito e quem é que não tem. Porque alguns pacientes conseguem pegar na farmácia ambulatorial do HU, mas a grande maioria pega no posto de saúde em Fortaleza ou na Secretaria de Saúde do município. Eu não entendi ainda por que é que umas conseguem no HU e outras não, mas não é todo mundo que consegue. Mas assim, depois que elas têm acesso, elas têm acesso. O negócio é o primeiro acesso, mas é uma coisa a mais para o paciente ir atrás, né? Então, se a gente conseguir disponibilizar aqui, eu já pedi para a Natália tentar ver com a CEARF, porque o HGF tem, né? E é do Estado. Então, por que é que a gente não poderia ter? Com relação à transfusão, eu concordo, certo? É o mais polêmico, realmente, né? A Claudinha vai ser a do contra ali, provavelmente. Quem já transfundia, obviamente transfunde, não tem questionamento. Quem não transfundia e fazia uso de hidroxureia, eu acho que tem que começar vendo aqueles critérios que você colocou. Qual é o problema? Às vezes é porque quando a paciente começou a hidroxureia cada vez mais precoce, né? A gente começa na pediatria, então é tipo a mesma história da coagulopatia. Eu não sei se tem coagulopatia, porque nunca teve desafio hemostático. Eu não sei se é uma paciente que complica mais, porque ela usa hidroxureia desde a infância e ela está ótima com hidroxureia. Eu tiro a hidroxureia, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Transfundiu menos do que 20, porque a gente está manejando cedo na pediatria, né? E aí acaba que vai transfundir menos porque fica bem com hidroxureia. Não teve crise, porque a hidroxureia modifica a doença, mas ela, quando engravidar, vai ter o risco da gestação numa paciente que eu não conheço como é o perfil, o fenótipo da doença dela sem uso de hidroxureia. Tem aquelas que são horríveis mesmo com hidroxureia, né? Aí essa não tem questionamento, mas aí tem essas outras. E aí ela vai transfundir quando? Ela vai transfundir quando ela tiver com crise, na emergência, infectada, e aí ela vai imunizar mais, porque ela está mais inflamada, entendeu? Aí, assim, se está certo assim, ou se está certo fazer para todo mundo, a gente não tem resposta na literatura, né? Então, eu acho que fica confortável para deixar escrito, discutir caso a caso, mas fica super desconfortável para quem está atendendo o paciente que vai ter que decidir o caso a caso, né? Porque realmente é uma situação, mas a Claudinha tem que comentar. Eu acho que a gente vai ver muito perfil, entendeu? Então, tem aquelas pacientes, por exemplo, que até um dos critérios que ele coloca, por exemplo, teve uma paciente minha que era SC, e que ela foi para a emergência 3 vezes no mês,
se encher de morfina. Esse paciente não tinha história transfusional e foi feito, tá? Ela deu tudo certo, graças a Deus, pariu, o bebezinho tá linda, maravilhosa. Eu não sei como é que ela teria ficado se eu não tivesse feito. Não vou ter resposta, porque a gente, né, não tá estudando isso. Mas, na prática, né, até agora, graças a Deus, as pacientes que fizeram, a gente teve 3 pacientes que fizeram, de gestantes, 3 gestantes, e tem uma que fez uma, né, e que nunca mais voltou, que essa aqui essa aqui nunca conseguiu pamear, entendeu? Nunca volta, tem esses contextos também. E assim, realmente a gente vê uma gravidez bem, se foi por isso, não sei, né? O problema é esse, o problema é essa questão. E se ela aluminizasse, se fizesse uma reação hemolítica tardia, e aí, né? Essa questão aí de que é benéfica sabe? Mas a questão é essa história da gente não saber se o risco é benéfico. Eu acho, assim, né, muito difícil, essa resposta não existe ainda, né? E até às vezes a gente conversa com a doutora Denise sobre isso, para ter, assim, uma opinião também de quem está em outro local e tudo, mas, assim, realmente aquela questão, né? O paciente já transfundiu bastante, mais do que 20. Usar a hidroxureia é ok a gente colocar que né, tem mais recomendação, porque é um paciente que tem menos risco. Aí aquela categoria, que é a maioria, né, dos que tem menos de 20 concentrados de hemácia, a questão eu acho, né, provavelmente vai ser benéfico, para a maioria vai ser. A questão é, aquela uma pessoa que a gente vai pegar e que pode ser que tenha uma hiperemólise e tenha algum problema grave, será que a gente, tipo, como é que a gente justifica que a gente fez isso, sendo que a gente não tinha evidência clínica? Então, eu acho assim que, de repente, nesses casos, a gente vai ter que realmente avaliar, e aí avaliar de forma multidisciplinar, porque, assim, são pacientes que a gente não sabe ainda o perfil, principalmente aqueles que têm menos do que 12 concentrados, né, que vem de estudos do grupo francês, né, que fala que é o que a gente menos conhece mesmo se ele vai desenvolver anticorpo. Esses a gente tem que ter muito, muito cuidado, talvez envolver a paciente, eu sei que é difícil, porque o nível, às vezes, cognitivo e tudo talvez seja um desafio para a gente, mas talvez envolvê-la nessa decisão seja adequado, para que ela também tenha noção dos riscos. E esses pacientes são aqueles também que a gente tem que ver bastante a questão da disponibilidade das bolsas, porque são os que a gente vai ter que ser mais rigoroso ainda de respeitar o fenótipo estendido, porque justamente aí a gente respeita aqueles anticorpos que provavelmente, se ela formar, vão ser clinicamente significativos. A gente já tenta minimizar um pouco mais esse risco. Outra coisa que eu ia perguntar, não sei se é viável, até porque algumas são do interior, é difícil, eu sei. Nesse trabalho ele fala, né, que esse perfil de pacientes que tem menos transfusões, que talvez fosse interessante se a gente escolher colocar na transfusão, fazer, principalmente no primeiro mês, um acompanhamento assim mais de perto, fazendo o estudo da hemoglobina, né, pelo HPLC, para ficar acompanhando a hemoglobina A, porque existe um gráficozinho que a gente coloca para ver, né, se estiver caindo, de repente, pode ser que ela esteja fazendo uma reação hemolítica tardia. E, de repente, e eles também sugerem acompanhar com a parte imunematológica, tipo, ficar fazendo PAI, tanto para a gente avaliar a reação hemolítica tardia, como a aloimunização. Ele sugere fazer semanalmente no primeiro mês, depois que a gente coloca esses pacientes nesse perfil na transfusão. Não sei se é viável fazer semanalmente, especialmente os pacientes do interior. Mas, de repente, a cada 2 semanas. Inclusive, essa pacientezinha aí que começou a fazer no contexto de história de óbito fetal prévio, tá? Com 30 semanas, apesar de que tem estudo que não mostra que o óbito fetal não é alguma coisa que ele realmente tem benefício, mas o guideline britânico ele coloca como considerar em óbito fetal prévio. E também outra coisa, péssima adesão. Então, eu juntei as duas coisas e coloquei, mas ela era uma paciente que só tinha transfugido 3 concentrados de massa na vida. E ela fez a eritro, certo? Então, agora ela transfugiu 9. Por minha responsabilidade. Mas, por nossa responsabilidade. Ela é uma, não sei se vou continuar. Eu já comecei, já fez 9. Ela não aparece, ela tá marcada, não apareceu. Apareceu agora?
não sabe quantas semanas tem, nunca foi para MEAC. Esse tipo de paciente é complicado até eu conversar, discutir com ela que entendimento ela vai ter, né? Obrigada. Parecer de forma adequada, de ter uma adesão adequada. Eu acho que um dos critérios poderia ser esse entendimento da paciente para você tomar uma conduta compartilhada e essa possibilidade de você fazer esse monitoramento mais de perto, né? Nessas pacientes com menos, talvez isso pudesse ser citado, Aí né? Porque aí uma coisa é você monitorar de perto e aí a gente começa até a entender também a nossa população. Aí né? ela é uma, cara, a gente tem que coletar PAI. Mesmo que a gente ainda vai discutir se vai fazer de novo e tudo, era bom a gente ver um PAI novo para tomar essa decisão. Viu? Ela veio recente, né, coleção? Eu combino já contigo, isso aí. É difícil. Porque aí quando aparecer vai ser na imuno, porque ela está na UPA, ou no interior, não sei da onde, com 3 gramas de hemoglobina, o PAI positivo, com halo anticorpo e hiperemólise. Porque é desse jeito que vai aparecer, né? Eu queria só fazer uma correção, tá? Que me chamaram a atenção aqui, que Sobral também atende algumas crianças com falciforme, tá? Desculpe, gente. Sérgio, pode falar. Oi, doutora, tudo bem? Bom dia. Eu tenho uma pergunta. No ambulatório, vocês costumam manejar a hidroxureia assim, progredindo para a dose máxima tolerada para todo mundo? Ou vão tateando de acordo com complicações, apesar da dose atual? Como que vocês fazem? Quer escrever, Sérgio? Nesse meio tempo, só um detalhe assim, né? Eu não sei se a gente vai ter essa possibilidade ou não, mas se desse para a gente participar de algum estudo, seria bom, né? Assim, não sei se é viável, mas aqueles geritro, tipo o próprio TAPS, né? Que vai estar na fase 3, se eu não me engano. Se a gente pudesse participar, seria bom, porque aí meio que a gente estaria mais respaldado, a gente estaria colocando, assim, teria meio que a opção de colocar no estudo, né? Que a gente foi convidado, né, para participar do TAPS 3, mas não chegou nada oficial. Pois é, tá só na Rádio Corredor. Estamos aqui super à disposição, né? Exatamente. Aí a gente conhecia bonitinho, né? No paciente que não está gestante, né, que usa hidroxureia, a gente tenta progredir, chegar à dose máxima tolerada, independente de sintomas, porque a gente vai ter outros benefícios, alguns benefícios que a gente não consegue mensurar, né, redução de leucócito, processo inflamatório, então a gente não se baseia só em sintomas, a gente tenta chegar à dose máxima tolerada para todos os pacientes usando hidroxureia. Tá, Sérgio? E aproveitando só para falar uma coisa para o pessoal dos regionais que está aí, que eu vi que tem algumas pessoas, né, reiterando que quando tiverem, já falei isso, mas falando de novo, gestante com falciforme, vocês sinalizem para a gente, né, para a gente conversar com o médico que está atendendo esse paciente, para conversar sobre o protocolo, né, e ver direitinho, né, discutir caso a caso. Alguém na plateia gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Nossos residentes, nossos estudantes da graduação da UES, nossos assistentes sociais, estagiários também. Eu queria fazer uma pergunta. Vacinação para dengue, alguma orientação? Não, tenho que ver. Que é uma novidade, né? É uma novidade, tenho que me atualizar, não vi ainda, viu? Fico devendo. Hidroxiureia para homem que vai ter a gestação da esposa. Perfeito. Essa é outra pergunta super polêmica, tá? A gente pode, inclusive, até colocar aí no protocolo, na parte de pré-concepção, tá? Mas, até onde eu vi, não existe nenhum benefício da gente suspender, a não ser
que tem a questão de problema de fertilidade, aí a gente veja como uma das possíveis causas reversíveis tirar temporariamente, mas de praxe a gente não tira para todo homem que tenta engravidar. Não existe benefício comprovado para isso. E existe um programa de aconselhamento para homens em relação também à gestação, em relação à pesquisa da companheira que vai ter a gestação? Sim, sim, a mesma coisa, né? A gente não acabou não botando aí porque foi voltado para a gestante, mas também é outra coisa que a gente pode colocar na parte de pré-concepção, dos homens que tentam. A gente tem que puxar muitas vezes, porque o homem fala menos disso, né? Mas para os nossos médicos assistentes também darem as orientações, da mesma forma, certo? E, assim, a gestação na doença falciforme, na anemia falciforme, ela por si só, sujeita a complicação. Ela não tem o mesmo intercurso na gestação de um paciente que não tem nenhuma doença. Vocês abordam no ambulatório de hemoglobinopatias, né, adoção, barriga solidária, alguma coisa nesse sentido? Sendo sincera, não, nunca abordamos, não, tá? Acho que aí é caso a caso, né? Acho que depende muito da paciente. A maioria, né? Às vezes tem paciente que já tem história de vários óbitos fetais e tudo, e que não quer mais de jeito nenhum, aí a gente pode até chegar a conversar, acho válido, sim. É um ponto super importante, que a gente realmente nunca tinha abordado, né? Mas é interessante mesmo. Acho que não faz muito a nossa cultura, né? A gente não vê muito isso, né? Pronto, então eu queria agradecer a doutora Fernanda, excelente apresentação, excelente contribuição. Não, bom dia, gente. É só para convidar, a gente vai ter, né, já pegando aqui o gancho da palestra da doutora Fernanda, a discussão do protocolo, a gente vai ter uma palestra sobre planejamento familiar, né, para os pacientes no ambulatório, e aí se estende para também quem quiser participar, com a doutora Mônica, que é a coordenadora de enfermagem lá do planejamento familiar do HGF. E aí, vários assuntos desses, né, que surgiram e que vão surgir, é importante a gente participar. E é aberto para homens, né, os homens às vezes nunca participam, então a gente pede que convide, que chame, para que o pessoal... Vai ser às 9 horas, tá? A gente vai transmitir, viu? Como tem gente dos regionais, eu acho que é interessante a gente reforçar a questão de enviar as amostras para imuno, genotipar os pacientes falciformes que ainda não foram genotipados, né? Uma lembrança. Isso mesmo, é a nossa rotina, todos os nossos pacientes com doença falciforme terem genotipagem no momento da chegada no Hemose, né? Então, por favor, lembrem de mandar. Inclusive, o Hemose foi definido pelo Ministério da Saúde como centro de referência de genotipagem, né? E a gente começa esse ano o projeto de genotipar para RH os pacientes de outros estados do Brasil também, né? Chique que só nós. Com licença, obrigada, né? Então, obrigada, mais uma vez agradecer a Fernanda, agradecer a todo mundo pela presença, e a gente se encontra aqui de novo próxima semana. Obrigada.